Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Sejam bem-vindos a essa nova live, vamos dizer assim, essa ideia que me ocorreu agora no Carnaval, né? A ideia de fazer fazer uma live um pouco diferente, né? Eu tenho feito sempre lives falando especificamente de nutrição e falando sobre psicologia, sobre ciência de uma maneira geral. E me ocorreu a ideia da gente, como eu ia ter uma segunda-feira livre, que é hoje, né, segunda-feira de carnaval, me ocorreu a ideia de bater um papo com vocês sobre a minha biblioteca, né? E eu preparei até um roteiro para falar para vocês. Tem algumas coisas que eu vou conversar com vocês hoje e assim, a gente, é lógico, eu não vou conseguir esgotar a minha biblioteca, né, que não é tão grande assim, diga-se de passagem, né, eu conheço bibliotecas particulares muito maiores, eu não vou conseguir esgotar a minha biblioteca só hoje, né, então, na realidade, eu queria conversar com vocês um pouquinho antes de onde é que veio essa minha paixão, né, pelos livros, né? Eu sempre fui um cara muito apaixonado pelos livros, né? Eu desde muito cedo eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, de leitura, né? Como todo mundo, né? Na alfabetização e tal. E eu tive pais que me incentivaram muito a leitura, né? Tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram pessoas que sempre gostaram muito de estudar, gostaram muito de ler, né? Eu lembro claramente na minha infância, com 6, 7, 8 anos de idade, o escritório do meu pai, né, que ele chamava de gabinete, o escritório lá com uma estante enorme, repleta de livros, e sempre foi uma coisa muito legal que eu tive a oportunidade de presenciar, né? E eu lembro também algumas experiências bem interessantes que eu tive na minha infância. Eu lembro que nas férias do meio do ano, aqui em Fortaleza, né, onde eu moro, tinha uma livraria chamada Carochinha, né? Era uma livraria especializada em livros infantis, hoje não existe mais. E eu lembro que nas férias, principalmente férias do colégio, do meio e do final do ano, o meu pai me levava lá e ele liberava para mim. Eu chegava lá e ele dizia, pode escolher os livros que você quiser. E assim, meu pai foi um cara, tanto meu pai quanto minha mãe foram duas pessoas que tiveram uma infância de poucas posses, né? E tiveram que estudar bastante para chegar onde eles chegaram. Então meu pai, se tinha uma coisa que ele não contava, né? Eles não contavam, era dinheiro para educação, né? Eu sempre estudei em bons colégios, sou muito grato por ter tido essa oportunidade. E nessa época, né, eu era pivetinho lá com seus 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e ele chegava na carochinha e dizia, pode comprar quantos livros você quiser. E eu saía de lá com 10 livros, né? Você sabe como é livro infantil, né? Tem muito mais gravura, muito mais figura do que propriamente letra. Mas eu saía muito empolgado. E assim, os livros na minha mão duravam uma semana, né? Então era uma semana de leitura que me divertia bastante, e depois 3 semanas, né, completando aí um mês de férias, e depois 3 semanas eu triste porque as aulas tinham terminado, doido para voltar pro colégio, né? Eu sou nerd, não tem jeito, eu sou nerd de carteirinha, e é engraçado porque as melhores memórias que eu tenho da minha vida, né, de infância e adolescência, são memórias que eu estou no colégio, para vocês terem uma ideia, né? Então eu sempre fui realmente muito nerd. E sempre gostei muito de livro, né? É uma doença, se você puder chamar assim, um vício em livro que chama bibliofilia, né? Eu sempre fui doido por livro e gosto demais de livros de todas as naturezas. E eu lembro, meu primeiro livro, depois já de um período um pouco mais consciente, vamos dizer assim, o meu primeiro livro que eu tive a oportunidade de ganhar do meu pai, eu fazia sexta série, tá? Eu tinha, portanto, 12 anos de idade, né? E eu já sabia mais ou menos qual era a minha área de atuação.
foi assim, eu sempre quis muito alguma coisa relacionada com tecnologia, que é uma das minhas paixões hoje, né? Então talvez programação de computador e tudo mais. Eu lembro que meu pai me deu meu primeiro computador, na realidade comprou o computador lá para casa, numa época, 1985, né? Muitos de vocês que estão aqui assistindo talvez nem lembrem, ou talvez não tenham nem nascido, né? 1985, o primeiro computador que ele comprou lá para casa era um CP400 Color. E para vocês terem uma ideia, era um computador que tinha 16 KB de memória RAM. Ele não tinha HD, não tinha nada disso. E a gente programava no computador. Eu tinha 10 anos de idade e eu e meu pai assistimos aula juntos numa escola de informática que nem existe mais hoje, chamada Sigma. E para vocês terem uma ideia de como ele sempre gostou de estudar, como eles sempre gostaram de estudar, né? E o primeiro livro que eu ganhei foi com 12 anos de idade. Livro que eu tô falando, livro mesmo, né? E foi com 12 anos de idade, eu fazia a sexta série e era um livro sobre zoologia. O título do livro era Zoologia Geral, do autor chamado Ville. É um livro que era utilizado na faculdade de biologia. E, nossa, o livro era um negócio assim, sabe? Um livro que para em pé, de tão grosso que era, e isso pra mim foi maravilhoso. Quando eu completei 15 anos de idade, pra vocês verem, terem uma ideia de como eu sou nerd, quando eu completei 15 anos de idade, o meu pai chegou pra mim e disse: o que é que você quer de presente de 15 anos? E aí eu disse: pai, eu quero o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. E ele me deu o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que é um livro texto utilizado na Faculdade de Medicina, sétima edição, precisamente sétima edição. Hoje ele está, se eu não me engano, na 13ª ou 14ª edição. Então eu sempre fui muito ligado com livro, né? Muito ligado. E eu comecei a minha biblioteca mesmo com esses exemplares que eu estou falando para vocês, que foi dentro da minha primeira carreira, né? Eu comecei meu primeiro trabalho propriamente dito foi como professor, tá? Para quem não conhece, eu comecei a dar aula com 17 anos de idade. Eu tive um professor que me influenciou muito ao longo da vida, né? Ele era professor de biologia, de ciências e biologia, e eu fiz vestibular de biologia na Universidade Federal do Ceará. Eu não concluí o curso de biologia, né? Porque eu comecei logo a dar aula e aí eu acabei me desvirtuando um pouco do caminho, porque primeiro emprego, ganhando dinheiro, etc e tal, eu acabei parando de ir para a faculdade, acabei voltando também para a faculdade um pouco mais tarde, mas acabei não concluindo. Mas o que é fato, a primeira carreira foi a carreira de biologia, e ao longo desse trabalho, né, eu dei aula por 13 anos da minha vida, ao longo desse trabalho de dar aula, eu fui montando uma biblioteca nessa área de biologia que tinha mais de 3.000 volumes, para vocês terem uma ideia. Eu sempre fui doido por livro, né? Mais de 3.000 volumes entre livros e revistas científicas, né? Eu cheguei a assinar alguns periódicos científicos internacionais nessa época. Daí, na minha segunda carreira, vocês sabem, né? Eu já contei um pouco dessa história em outras ocasiões, eu acabei saindo um pouco desse mundo da ciência, indo um pouco mais para o mundo do marketing, o mundo das vendas. Montei uma outra biblioteca em cima disso, que hoje está na casa da minha ex-esposa, que continua essa atividade lá de marketing e tudo mais. Eu parei com essa atividade quando eu comecei a nutrição. E foi aí na nutrição, é o que vocês estão vendo aqui atrás de mim, parte dessa biblioteca que eu comecei a montar. E aqui tem uma história interessante, porque eu tenho muito mais livros virtuais do que reais. Tá? Eu comecei a montar minha biblioteca de nutrição em 2019, né? Logo que um pouco depois que eu passei do ensino de nutrição EAD para o ensino presencial. E em 2019, então, comecei a montar essa biblioteca, não essa que vocês estão vendo aqui, mas uma biblioteca virtual. Né? Eu gosto muito de tecnologia, como eu falei para vocês, e para mim não fazia sentido montar uma biblioteca que pesava, que eu não podia levar todos os livros e tudo mais. Então comecei a montar uma biblioteca virtual. Mas, sabe, eu não sei de vocês quem gosta de ler e quem gosta de estudar, mas para mim, embora seja muito prático, né, você ter um iPad, por exemplo, e você tem aqui, eu tenho aqui quase 1.000 livros, né, em PDF, EPUB, de várias áreas diferentes, mas não é a mesma coisa. Por mais que eu consiga grifar usando o Apple Pencil, por mais que eu consiga fazer exatamente o que eu faço num livro, eu vou mostrar para vocês, eu não tenho essa mesma perspectiva
quando eu tô com o iPad, a mesma perspectiva do livro é diferente, né? Então em 2021 eu já tinha aí, estava perto do meu processo de formatura na faculdade, eu disse, cara, eu não consigo viver sem uma biblioteca real. Eu tinha uma biblioteca virtual, tenho essa biblioteca virtual, não joguei fora os livros, claro que não, mas eu queria, de alguma forma, iniciar um processo de montar essa biblioteca real, vamos dizer assim. E foi aí que eu comecei a pegar os livros que eu tinha virtuais e comecei a comprar, né? Comecei a montar essa biblioteca, devagarinho e tudo mais. E realmente um pouco mais complicado você montar uma biblioteca real, né? Primeiro porque você tem um custo muito mais alto, né? Um livro virtual ele tem um custo mais baixo, tirando que muitos livros virtuais a galera consegue em grupos de Telegram, até mesmo em sites, fazer o download do PDF, embora eu hoje prefira comprar os livros, né? Eu compro os livros quando o livro virtual é muito caro, quando o livro real é muito caro, eu prefiro comprar o livro virtual, mas você encontra facilmente livros para fazer o download pela internet. E aí eu comecei a montar essa biblioteca. E em cima disso, eu quero passar para vocês, antes de percorrer alguns livros aqui, algumas áreas dela, eu quero passar para vocês o seguinte. Eu curto muito, como eu falei para vocês, eu sou um bibliófilo, né? Eu gosto de livro. Né? Eu tenho um prazer em ter livros, em ler livros de qualquer área. Tá? Adoro realmente qualquer área do conhecimento, tá? E principalmente a parte de nutrição, a parte relacionada com antropologia e evolução, né? Gosto muito de filosofia, gosto muito de filosofia, tanto a filosofia clássica, na acepção histórica da palavra, filosofia da era antiga, né? Filosofia clássica helênica, né? Dos gregos, dos romanos. Gosto muito de uma filosofia um pouco mais contemporânea, né? Que envolve aí Nassim Nicholas Taleb, envolve aí uma série de outros autores, né? E gosto muito também de biografias, tá? Tenho algumas biografias bem legais aqui. Gosto bastante também de romances, principalmente os romances clássicos, né? E essa é mais ou menos a estrutura da minha biblioteca. A gente essa biblioteca, quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu me mudei para cá, para esse apartamento, né? Para eu e minha esposa morarmos juntos, né? Na época a gente não era casado ainda, casamos em julho do ano passado. Eu me mudei em janeiro do ano passado para cá. Quando eu me mudei, tá? Quando eu me mudei, eu tinha uma estante dessas, tá certo? E a estante não estava preenchida de livros. Então, em um ano, eu literalmente tripliquei a quantidade de livros, né? Então, vocês já devem ter entendido que eu tenho um problema. O problema é que eu compro livros numa velocidade maior do que a velocidade que eu leio os livros, né? Então, infelizmente, eu queria ter mais tempo para ler, para estudar. Eu costumo dizer que a minha profissão dos sonhos seria ler, e estudar e dar aula. Essa seria a minha profissão dos sonhos. Se eu fosse muito bem remunerado para fazer isso, seria absolutamente maravilhoso. O Clube de Leitura, né, para quem não conhece, que é essa iniciativa que a gente teve de pegar alguns livros de nutrição e dar uma destrinchada, é um protótipo dessa minha atividade dos sonhos, vamos dizer assim. Porque eu tenho a possibilidade, então, de ler, de estudar e de montar aulas para divulgar a leitura que foi feita. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Se vocês acharem estranho que eu estou olhando um pouco mais para lá, é porque eu estou com um retorno no espelho que tem aqui atrás de mim para poder ver se eu estou enquadrando direitinho as coisas. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Deixa eu ver o que é que vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver dessa prateleira para cima, né? Vocês conseguem ver um pouco dessa prateleira que está aqui embaixo, mas eu não vou percorrer tudo hoje, tá? Eu quero só dar uma ideia geral e vou puxar aqui alguns títulos que eu considero títulos extremamente importantes na minha área, na área de nutrição, que são alguns poucos livros, tá? Que eu tive o privilégio de ler, mas não só que eu tive o privilégio de ler, mas que eu tive o privilégio de estudar mais de uma vez. Né? Então eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que para mim são livros fundamentais para quem quer iniciar essa questão da nutrição, tá certo? Antes de começar, uma outra coisa importante também, que esse é um conselho que eu já dei em vídeo outras vezes, né?
eu dei esse conselho num vídeo que eu acho que eu chamei como sobreviver à faculdade de nutrição ou qualquer outra faculdade. Então, uma das coisas que eu falei nesse vídeo foi: todos nós precisamos, infelizmente, essa é uma realidade, ou felizmente, né? Não posso dizer que seja infelizmente, todos nós precisamos aprender a falar inglês, certo? O inglês, hoje, sem sombra de dúvidas, ele é a língua universal, né? Se vocês não sabem, isso é uma coisa da pós-Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, a língua científica realmente era o alemão, tá? E isso, é claro, depois da Segunda Guerra passou a ser considerado bem complicado por conta do nazismo e tudo mais, mas aí o inglês tomou posse e hoje realmente as principais publicações, né? O inglês é a linguagem científica universal, né? E por ser a linguagem científica universal, então muitos dos livros que vocês vão ver aqui são livros que estão no seu original em inglês, que não tem tradução ou que a tradução foi lançada muito depois, né? E essa talvez seja uma das principais questões de você aprender a falar inglês, né? Que é exatamente você ter a possibilidade de ler os originais e não ficar vendo as traduções, tá? Primeiro porque muitas vezes não tem a tradução. E segundo porque muitas vezes você tentar ler, você esperar a tradução significa você esperar 2 anos, 1 ano e meio, que seja 6 meses, né? Como tem alguns exemplares de livros assim, que saem um pouco mais rápido. Mas, se você não tiver essa possibilidade, muitas vezes o livro nem traduzido é. Então, aí a gente acaba precisando do inglês, né? Então, hoje a gente tem muitos tradutores, né? Google Translate, outras ferramentas de tradução, mas se você aprender a falar, fica muito mais fácil, tá? Um das minhas inspirações, né, que é um professor de filosofia chamado Guilherme Freire, eu acho fantástico porque ele, quando lê os livros, ele aprende a língua original. Ele sabe grego, ele sabe italiano, ele sabe latim, né, exatamente para poder ler os originais. Atualmente ele está aprendendo kanji, né, que são as letras japonesas, vamos dizer assim, para poder ler os originais. Então eu acho isso muito legal, embora eu não tenha nem tempo e nem talento para fazer esse aprendizado. Então eu me contento em saber o inglês, né? Arranho um pouquinho na leitura do espanhol e o português, né? Muito bem, então vamos a alguns livros. Essa estante, pessoal, é assim, ela não tá dividida, vamos dizer assim, de uma forma por assunto ou por autor. Eu tento fazer uma coisa o mais correlacionada possível, mas nem sempre dá certo, até porque eu não tenho tanto espaço assim para dividir os livros, né? Então aqui eu tenho alguma coisa de filosofia mais moderna, tá? Eu vou passar por alguns livros daqui. Aqui eu tenho um pouco de filosofia clássica, tenho filosofia oriental também, tá? Tenho mais um pouco de filosofia moderna aqui. Esses livros aqui, por exemplo, são de um autor americano que eu gosto muito, chamado Malcolm Gladwell, excelente autor, que escreve não sobre filosofia, mas escreve sobre coisas mais modernas, são ensaios muito bons, eu gosto bastante, tá? Tem aqui algumas coisas sobre estoicismo, né, Aristóteles. Temos aqui um pouco de filosofia oriental. Tenho aqui o Tao Te Ching, tenho aqui a Kybalion, que é do Egito Antigo. Tenho filosofia indiana. Tenho aqui algumas coisas sobre filosofia, sobre ciência, né, sobre a história da filosofia. Então tem o mito, o herói de mil faces. Tenho algumas coisas aqui de psicologia. E aqui mais para esse cantinho aqui, não sei nem se vocês conseguem ver, eu tenho aqui Nicolas Nassim Taleb. Aqui, pessoal, eu tenho essas duas partes aqui são as partes mais voltadas para a questão da ciência e da nutrição, né? Então eu tenho aqui alguns livros relacionados com ciência, né? Então eu tenho um aqui que eu gosto muito, que é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, um livro que foi escrito por um dos antigos presidentes da Cochrane, que escreveu esse livro falando justamente das maracutaias da indústria farmacêutica. É um excelente livro, tá? Esse aqui, ó, se vocês conseguem ver, acho que dá pra ver direitinho, né? Opa, aqui, pronto. Esse é um excelente livro. Tem alguns livros aqui que são livros mais voltados para a questão do mestrado, né? Delineando a pesquisa clínica, metodologia científica, estatística. Eu tenho aqui
pelo menos 3 livros de estatística, né? Como mentir com estatística. Eu tenho esse livro aqui, pessoal, é um livro que toda pessoa leiga deveria ler, tá? Que é esse livro aqui, ó, Estatística, do Charles Wheeler. Esse livro é um livro fantástico, tá? Dos melhores livros que eu li no ano passado. E é um livro onde ele ensina estatística, ele ensina o pensamento estatístico sem usar fórmula. Existem fórmulas no livro, claro, mas principalmente nos apêndices do livro. A maior parte desse livro ele trabalha sem usar fórmula. Então é um livro baseado em exemplos reais, muito bom mesmo. Tá? Aí eu tenho, continuando aqui na parte de ciência, eu tenho aqui mais estatística, tenho esse excelente livro para quem é da área, né, que quer estudar um pouquinho medicina baseada em evidência. Excelente livro, que é uma coletânea de vários autores, organizada pelo José de Alencar. Um livro excepcional, vale muito a pena, é caro, tá? Não é barato, acho que esse livro está custando uns R$150, mas é um livro que vale muito a pena, porque ele ensina você sobre medicina baseada em evidência e te dá a base para você ter uma possibilidade de dar uma analisada melhor em artigos científicos. Muito bom para quem é da área. Deixa eu ver qual mais que eu posso... Aqui eu tenho a parte voltada para a questão cardiovascular, então eu tenho aqui Statin Free Life, o mito do colesterol. Esse livro aqui é excepcional. Esse também foi lido no ano passado, Understanding the Heart. É um livro excepcional. Esse livro aqui, gravem bem, tá certo? Gravem esse livro, gravem esse autor, tá? Dr. Stephen Hussey, porque tem novidade vindo em relação a ele em março, tá? Esse livro aqui, pessoal, mudou todo o conceito que eu tinha sobre a questão relacionada com o coração, mudou pela leitura desse livro. Excepcional mesmo, tá? Aí eu tenho aqui a parte sobre mitocôndria, tem apenas 2 livros sobre mitocôndria, são 2 livros muito bons. Esse daqui, talvez um dos melhores livros que eu li, acho que em 2021, ou foi 2022, 2021, e ele está nessa categoria dos livros que eu li 2 vezes, tá? Tive a oportunidade de ler esse livro na sua versão online, né, na sua versão em PDF, e tive a oportunidade de ler esse livro também na versão impressa. Ele chama-se Mitocôndria and the Future of Medicine. Tá? Também é um livro excepcional. Com esse livro aqui, você vai entender um pouquinho mais, não só sobre mitocôndria, mas sobre as disfunções mitocondriais e como elas estão voltadas diretamente para a questão médica. Tá? Muito bom esse livro também. Aí aqui eu tenho, né, saindo aqui da parte da mitocôndria, eu tenho a parte de metabolismo, né? E aí a parte de metabolismo eu tenho o guia completo do jejum, né, do Jason Fung. Esse é um livro que infelizmente não está traduzido para o português, tá? Foi presente da minha querida Cássia Miranda. Tá? Tenho 2 livros do Jason Fung que estão traduzidos para o português, o Código da Obesidade e o Código do Diabetes, tá? Revolução da Glicose. E aqui eu tenho alguns livros que são bem interessantes de uma instituição chamada Weston Price Foundation. A Weston Price Foundation, ela é uma instituição que foi criada, foi montada, né, pelo cara que escreveu esse livro aqui, que é o Weston Price, Nutrition and Physical Degeneration. Esse livro aqui, pessoal, que está na tela, que vocês estão vendo, é um livro que deveria ser literatura básica dentro da faculdade de nutrição. O Weston Price fez um trabalho absolutamente fantástico na trajetória de vida dele. Ele era dentista e teve a oportunidade de viajar pelo mundo fazendo análise e estudo em populações tradicionais. E aí foi criada a Fundação Weston Price, a Weston Price Foundation, e a Weston Price Foundation tem uma série de livros que são livros muito bons sobre tradições, né, sobre tradições nutricionais. Esse daqui, por exemplo, ó, The Nourishing Traditions Book of Baby and Child Care, é as tradições de nutrição, o livro para o cuidado com os bebês e as crianças. Olha que legal, né? Então nós temos vários aqui, né? Tem Nourishing Diets, né? Dietas nutricionais, tem o Nourishing Traditions,
né? Esse daqui é um livro espetacular, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, não só o fato dele ter receitas, né, que podem ser utilizadas, mas também de muito conhecimento, Nourishing Traditions, tá? Da Sally Fowler Morell, tá? E olha só, esse daqui é muito legal também, dessa mesma linha. Eu não tenho todos, tá? Tô trabalhando para ter, porque são livros que são bem caros, são livros de mais de R$200. Esse daqui é Nourishing Fats. Why We Need Animal Fats for Health and Happiness. Nourishing Fats. Olha que legal. Né? Então, mais um livro aqui falando bem da gordura, né? E não só falando bem, mas mostrando aqui cada ponto, né? Comparando dietas e comparando o consumo de gordura. Realmente é um livro maravilhoso. Tá? Bom, saindo daqui, eu tenho uma parte aqui de fisiologia, né? Então eu tenho aqui um compêndio aqui voltado para a questão do metabolismo do diabetes, essa coisa toda. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse daqui, pessoal, um dos livros clássicos. Um dos livros clássicos que eu tenho aqui na minha biblioteca, que é o Protein Power. Protein Power. O Protein Power, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele foi lançado, só para vocês terem uma ideia, tá? A primeira edição dele foi lançada em 1996. Esse livro aqui é um dos precursores da dieta low carb, tá? Esse cara, o Michael Eads, ele tem algumas palestras muito boas no YouTube, então vocês podem procurar depois. Esse livro aqui é um clássico, tá? Clássico mesmo. Tá? Eu tenho vários livros clássicos aqui. Se eu for falar de todos, eu vou acabar não concluindo aquilo. Mas a gente tem tempo, eu tenho até as 8 horas aqui com vocês hoje. Esse daqui também é um livro clássico. Pure, White and Deadly, do John Yudkin. O John Yudkin, ele foi o cara que antagonizou o Ancel Keys na época lá do passado. O problema é que o John Yudkin era um cavalheiro e ele acabou sucumbindo por conta da pressão do Ancel Keys por cima dele. Mas esse livro aqui, ele mostra que o problema não é a gordura, mas o problema é o açúcar. Muito bom também. Temos aqui alguns livros do Gary Taubes, então eu tenho aqui Por que Engordamos, já foi um dos livros que nós conversamos no clube de leitura. Temos aqui Em Defesa da Dieta Cetogênica. Tem aqui o primeiro livro do Gary Taubes, Good Calories, Bad Calories. Esse livro aqui é clássico, embora já tenha muitas coisas desatualizadas aqui, mas é um livro clássico, tá? Vale muito a pena. Como um bom bibliófilo, né? Então eu tenho muitos livros aqui que já estão parcialmente desatualizados, mas que são livros que são clássicos, né? A gente não joga fora, né? Aqui tem o livro do Souto, né? Que já é um livro fantástico, né? Uma dieta além da moda. Esse livro aqui realmente deveria fazer parte da biblioteca de todo mundo. Temos aqui o Diabetes Solution, é outro livro bem legal, do Dr. Bernstein. Diabetes Solution é... Galera, esse livro aqui, só para vocês terem uma ideia, o original dele é de 1997. Em 1997, o Dr. Bernstein, que é diabético tipo 1, já falava do tratamento do diabetes com baixo carboidrato. 1997. E só em 2019, a American Diabetes Association colocou a dieta low carb na trilha das diretrizes, né? Muito bom, e aqui nós chegamos no primeiro dos livros que eu li aliás, eu li 3 vezes, tá? Esse livro aqui, Why We Get Sick, do Dr. Ben Bikman, é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, tá? Então, se você está procurando por um livro que fale de nutrição e quer comprar um livro bom de nutrição, Why We Get Sick é uma excelente pedida para entender um pouquinho da parte metabólica, parte que fala de insulina. O Dr. Ben Bikman, ele é um pesquisador nessa área, na BYU, e ele... Nossa, o livro é muito bem escrito. Eu tive a oportunidade inclusive, de entrevistá-lo já em uma live, tá? E eu tive a oportunidade de ler esse livro já 3 vezes. Eu li 2 vezes no virtual e li uma vez no
físico, tá? Então é um livro muito, muito bom. Então nós temos aqui, indo mais para frente, aqui nós temos o outro livro que é absolutamente imprescindível na biblioteca de qualquer pessoa que trabalha na área de nutrição, que é o Gordura Sem Medo. Esse livro, Gordura Sem Medo, ele sem sombra de dúvidas é um livro que deveria ser lido por todo mundo. Tá? É absolutamente maravilhoso esse livro. Ele fala um pouquinho da história da demonização da gordura, então boa parte do conhecimento que eu tenho de por que a gordura foi demonizada, o conhecimento histórico. Esse é um livro histórico, né? Foi o segundo livro que nós conversamos sobre ele no clube de leitura, então tem muitas aulas lá bem interessantes, onde eu aprofundei um pouco mais sobre o tema, mas esse livro aqui, ele é fundamental. Eu li 3 vezes esse livro. A primeira vez eu li em inglês, e a segunda e terceira vez eu li em português, já o livro físico. Muito, muito bom, vale a pena a leitura dele. Tá? Aqui entre eles nós temos Nature Wants Us to Be Fat, que é um livro, um dos últimos livros que eu li, muito bom, falando um pouquinho sobre a questão da frutose. Temos o Always Hungry, que tem tradução para o português, eu vou me lembrar depois, o título tem tradução para o português, é um livro do David Ludwig, que é um PhD, um dos poucos cientistas de Harvard que são coerentes. Tá? Temos aqui The Fat Burn Fix, que é um livro da Kate Shanahan, que é muito bom sobre óleos vegetais. Esse livro todo fala dos óleos vegetais. Aqui a gente entra uma parte mais voltada para o anti-veganismo, né? Que é uma das minhas áreas de atuação. Então nós temos Toxic Superfoods, que é um livro da Sally Norton, escrito sobre o oxalato, que é um antinutriente bem poderoso que existe nos vegetais. Tá? Então o Toxic Superfoods é realmente um livro fundamental para quem entende inglês. Temos um que está traduzido para o português, embora não seja um livro que eu goste muito, tá? Tem que fazer essa ressalva, mas O Paradoxo dos Vegetais é um livro muito bom, porque mostra o perigo de se ter uma alimentação baseada em grãos. O problema é que esse, por incrível que pareça, esse é um livro que fala mal dos grãos, mas é um livro que tem viés vegano, viés vegetariano, porque ele condena a carne vermelha e tal. Mas vale a pena por ser um livro que fala muito sobre essa questão dos grãos, tá? Aí nós temos aqui o Sacred Cow, que é o livro escrito pela Diana Rogers e pelo Rob Wolf. Esse livro, Sacred Cow, é um livro que desmistifica o veganismo ponto por ponto. Tá? Ele não só tem um livro, mas tem também um documentário muito bom, que vale a pena vocês assistirem. Tá? Então esse livro aqui, ele já foi traduzido para o português, está aguardando só a publicação, tá certo? Em breve ele vai estar disponível em português e é realmente um livro fundamental para quem quer entender por que ser vegano não é a melhor perspectiva. Sacred Cow. Tá? Aí nós temos também um outro livro super legal, que eu gosto bastante, chama The Vegetarian Myth, escrito pela Lierre Keith. A Lierre, ela foi vegetariana, foi vegana na realidade, por 18 anos da vida dela, e ela literalmente ferrou a vida dela, ferrou a saúde dela por ser vegana. Né? Então é um livro que também desmistifica muita coisa do veganismo. Tá? Excelente material para você entender um pouco mais. Esse daqui é o mais recente dentro dessa literatura, né? Um livro de volume até, bem interessante, chama The Great Plant-Based Con. Né? E esse livro é também um compêndio muito bom que desmistifica essa questão do veganismo. Então é outro livro que vale a pena ler, porque desmistifica não só a parte do que diz respeito à saúde, ecologia, mas também fala da questão do tratamento animal. É realmente um livro bem completo. Chegando aqui no final da prateleira, eu tenho aqui os livros relacionados com saúde do intestino. Né? Então tem aqui o Superintestino, do William Davis, tem do William Davis também Barriga de Trigo, né? Tem alguns livros em inglês, o Gut Feelings, que é um livro do Alessio Fasano. O Alessio Fasano, para quem não conhece, é um dos caras que mais pesquisa sobre doença autoimune e como o intestino influencia essa questão da doença autoimune. Temos aqui o Mind-Gut Connection,
que é do Emerald Maia, também uma Mind-Gut Connection, né? Que é a conexão da mente com o intestino. Né? Muito interessante. Né? Temos aqui o 10% humano. Temos aqui o livro do meu amigo Eurípides Reis, O Papo de Reto, né? Que foi dado de presente para mim quando eu fiz uma live com ele. Adorei. Bom, descendo aqui para essa parte, tá? Aqui nós temos alguma coisa relacionada com a parte mais antropológica, né? De dieta carnívora, antropologia, evolução, tá? Então o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos, ó, um livro sobre a origem da nossa espécie. Temos aqui a Vantagem Humana, que é um livro escrito por uma brasileira, né? A Suzana Herculano Rosel, falando sobre a saúde, sobre o cérebro, né? O cérebro do ser humano, né? E desmistificando muita coisa, mas principalmente colocando aqui como é que o nosso cérebro evoluiu e por que ele é tão importante pra gente, né? Porque essa é uma das coisas que eu acho interessante, pessoal, quando você está conversando sobre essa questão de veganismo, essa coisa toda, tem muita gente que acha que nós realmente não devemos comer carne, não devemos comer isso, porque a gente não tem empresa, porque a gente não tem garra e tal. Quer dizer, que é um argumento completamente equivocado e sem base científica nenhuma, porque o que nos falta de aparatos fisiológicos e morfológicos nos sobra de capacidade intelectual para a gente poder caçar e para a gente poder fazer tudo que a gente quer fazer, né? Então aqui nós temos a dieta dos nossos ancestrais, do Caio Augusto Fleury. Esse livro foi o primeiro livro que motivou, para quem não conhece, o Alessandro Medeiros, né? Motivou o Alessandro a iniciar a dieta cetogênica, tá? Então, livro muito legal. Temos aqui, pessoal, esse daqui é fantástico, esse livro aqui, tá? Embora eu só tenha lido uma vez, é um livro fantástico. Estou dando aqui algumas dicas de livros em português, A História do Corpo Humano. Muito, muito, muito bom. E fala exatamente da questão evolutiva e por que a medicina deveria usar a evolução. Ó, tem uma parte do livro, por que a medicina precisa de uma dose de evolução. O Dr. Lieberman, né, o Daniel Lieberman, é um pesquisador e foi ele que desenvolveu a teoria, né, por trás de por que correr com um sapato mínimo, ou seja, um sapato que tem uma sola mais fininha, mais como se você estivesse correndo descalço, por que é mais interessante do que correr com um sapato de amortecimento, né? Temos aqui livros sobre a dieta carnívora, né? O Carnivore Code, do Paul Saladino, né? Temos aqui o The Carnivore Diet, do Shawn Baker. Dois excelentes livros, tá? Temos o Primal Blueprint, do Mark Sisson. Pessoal, esse cara, o Mark Sisson, ele é um dos pioneiros da dieta paleo, né? O pioneiro dessa questão primal, né? Dessa questão mais ancestral. E esse livro dele é realmente muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo, assim, de uma riqueza de detalhes, de uma pesquisa muito legal. Ele descreve aqui, pessoal, a ideia dele nesse livro é uma planta, né? Blueprint significa planta, né? Uma planta de como você ser um cara primal e ter muito mais saúde, né? Então ele divide o livro em várias leis, né? Então tem aqui a questão da alimentação, né? A questão de evitar coisas venenosas, né? Que seriam os ultraprocessados. Então, realmente um livro. E a qualidade, eu sou, mais uma vez, pessoal, sou bibliófilo. Para mim, cheiro de livro e a qualidade da página é fenomenal. Fantástico demais. Temos aqui um livro também de um cara muito, muito famoso e muito antigo nesse meio, né? Que é o Robb Wolf. Esse livro traduzido para o português, Programado para Comer, excelente, né? E temos aqui o livro que deu origem à dieta paleolítica, né? Que é o The Paleo Diet, escrito pelo Loren Cordain, que é um PhD, um pesquisador nessa área, e que fez esse livro baseado em diversos estudos que ele mesmo realizou, estudos antropológicos, né? Temos aqui um livro que, embora seja um livro excelente, é um livro que eu só li uma vez, né? Mas é um livro muito bom, porque ele tenta pegar
uma filosofia de caçador-coletor e aplicar no século XXI. Então é a Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century. Muito legal também esse livro. Esse aqui vale a pena, viu? Temos aqui um livro de um cara que eu admiro demais. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo numa live rebelde. Ele foi palestrante da Jornada da Rebelião Saudável, que é o Eat Like a Human, do Bill Schindler. Esse aqui eu já li 2 vezes, esse livro, excepcional. Esse aqui eu tive a oportunidade de ter autografado por ele, né? Então, bem legal. E aqui você vai entender antropologicamente as bases da nossa alimentação. Muito, muito, muito bom. E aqui a gente chegou. Se você quer um livro para ler, infelizmente ele só tem em inglês, mas se você quer um livro para ler, esse é o livro, certo? Então anota aí. O melhor livro que eu já li, de todos os que eu tenho aqui, relacionados com nutrição, esse é o melhor de todos. Chama Deep Nutrition. Esse livro é excepcional. Não tem nenhum outro livro desses que estão aqui que eu falei sobre nutrição, tá? Não falei nada sobre filosofia aqui hoje, nem vou falar. Esse livro aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor livro de nutrição que eu já li de todos os tempos. Excepcional. Você fica até sem palavras para ver. A abordagem que ela faz, paleoantropológica, para você entender o processo de nutrição e para você entender por que você tem que se alimentar do jeito que a gente fala, é fenomenal. Pra você ter uma ideia, é um livro que fala até mesmo da relação entre nutrição e beleza. Pra você ter uma ideia do nível de profundidade que esse livro vai. É muito, muito, muito bom. Kate Shanahan é a autora desse livro, tá? Deep Nutrition. Tem novidade para vocês sobre ela ainda esse ano também. Tá? Aí aqui nós temos Nutrition Physical Degeneration, que eu falei para vocês. Aqui tem uma parte um pouco mais voltada para a antropologia. Temos A Origem das Espécies, do Darwin, sobre a teoria da evolução. Temos livros sobre evolução da humanidade, a humanidade, uma história otimista do homem, a jornada da humanidade. Temos a jornada dos nossos gênios. Temos o Sapiens, do Yuval, um livro que todos esses aqui estão traduzidos para o português. Temos aqui 2 livros do Jared Diamond, que é um antropólogo, tá? Armas, Germes e Aço, e O Terceiro Chimpanzé. Esse livro é muito bom, estou lendo ele agora, é um dos livros de leitura que eu estou fazendo, né? The Ape That Understood the World, muito, muito bom. Também sobre evolução, tá? Temos aqui The Salt Fix, um livro do James Di Nicolantonio, falando só sobre sal, tá? Temos aqui Tempo de Vida, que está intimamente relacionado, né, com a questão da longevidade, do David Sinclair. Agora, é um livro mais voltado para o consumo de muitos vegetais. O próprio David Sinclair faz esse trabalho com ele mesmo, né? Temos aqui também um excelente livro, que foi lançado ano passado, do Dr. Peter Attia, Outlive. Muito bom, tá? Embora o Peter Attia seja um cara que critica muito a questão do colesterol, que é uma coisa que eu já acho que ele é exagerado, mas o livro é realmente muito bom, vale a pena. Está traduzido para o português já. Eu comprei o original em inglês, aí traduzido para o português, foi lançado no finalzinho do ano passado. Aqui tem alguns livros históricos, tá? De um cara chamado Siddhartha Mukherjee, falando sobre o gene, traduzido para o português já. Temos aqui O Imperador de Todos os Males, que é um livro falando sobre a história do câncer, tá? Não é um livro falando sobre a história do tratamento do câncer, é como se fosse uma biografia do câncer completa, tá? Muito, muito bom. Ele lançou um terceiro livro que já foi traduzido para o português, mas eu comprei ele, o original em inglês, antes da tradução, The Song of the Cell, que completa a trilogia. Segundo ele, esses 3 livros completam uma trilogia. Tem aqui um outro livro do Dr. Jason Fung que foi traduzido para o português, O Código do Câncer. Se você quer entender um pouco mais sobre essa questão do câncer, esse é o livro, muito bom. Deixa eu ver o que é que eu posso colocar mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho para cá, para vocês verem aqui. Acho que dá legal.
Então eu tenho aqui, ó, alguns livros voltados para o cérebro, tá? Então eu tenho a Dieta da Mente, Amigos da Mente, tenho Alimentos para o Cérebro, do Max Lugavere, excelente livro, tá? Tenho aqui The Hacking of American Minds, né? Que é exatamente falando sobre ultraprocessados. Essa parte aqui tem toda sobre ultraprocessados, ó. The Hacking of American Minds, The Dorito Effect, Nação Tarja Preta, Nação Dopamina, Dopamina, Molécula do Desejo. Aí nós temos Hooked, do Michael Moss, Nutricionismo. Tudo isso aqui é falando sobre ultraprocessados, tá? Aí nós temos aqui a parte mais cerebral, vamos dizer assim. Então nós temos aqui O Fim do Alzheimer, do Dale Bredesen. Temos The Alzheimer Antidote, da Amy Berger, muito, muito bom. Temos o Brain Energy, esse livro, Brain Energy, é um livro que traz uma nova proposta de trabalho, de abordagem das doenças psiquiátricas, né? O Chris Palmer, que é o autor do livro, é um psiquiatra e recentemente foi traduzido para o português, tá? Então está em pré-venda na Amazon, vale a pena. Temos aqui um livro do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, um dos maiores neurocientistas do mundo, tá? Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Excelente livro também. Esse daqui eu ainda não encarei para ler, então não sei dizer, mas o Dr. William falou que é muito bom. Comporte-se, do Robert Sapolsky. Olha o tamanho do livro. É um negócio bem significativo, né? Aqui a parte de cérebro continua com Por que Dormimos, né? O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Temos outro da Suzana Herculano, Fique Bem com o Seu Cérebro. Aqui nós temos alguns que falam sobre a questão da vida, né? Então temos 4 livros cujo título é O que é Vida, né? E aqui nós temos um dos livros básicos, né? Que é Princípios de Bioquímica, do Leninger. Esses são os livros voltados para a questão da nutrição. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. São os livros mais voltados para a questão da nutrição, pessoal. Eu não vou entrar agora nos campos da filosofia, né, que estão aqui embaixo, nem falar um pouco desses livros que estão mais para cá, que são romances e outros assuntos, porque senão a live ficaria muito longa, tá? Quem sabe a gente não faz uma outra para mostrar um pouquinho. Essa é uma biblioteca que está em constante evolução, tá certo? Eu sou, como falei para vocês, eu compro mais livros do que eu tenho capacidade de ler. Eu espero um dia conseguir ler todos os livros que eu tenho aqui e todos os livros que eu ainda vou comprar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio na minha biblioteca, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Vou deixar vou botar a foto, né, para vocês poderem ver. Eu vou deixar essa imagem aqui, né? E se vocês quiserem qualquer informação que vocês queiram, qualquer livro que vocês queiram conhecer um pouco mais, fazer alguma pergunta, comenta aí, coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Uma boa noite para todos.